Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, o meu nome é Daniel, eu sou pastor da Igreja Batista Reviva, aqui na cidade de Bebedouro. Eu tenho 43 anos, esse é o meu quarto ministério pastoral e temos entendido da parte de Deus que, estando aqui, o nosso ministério há de ser longínquo. Nós queremos entender a vontade de Deus para nós aqui nessa cidade, estamos fincando nossas raízes aqui. E também eu tenho entendido da parte de Deus que esse ministério aqui na internet é um dos chamados que Deus tem dado a mim, a partir da minha própria experiência de vida, família. Eu tenho uma esposa chamada Aline, dois filhos, o Pedro, de 14 anos, o Davi, de 8 aninhos. É parte da minha família já convertida, batizada em Cristo Jesus. E toda a experiência de já quase 20 anos de ministério pastoral, e por ter passado por algumas experiências negativas, de crises pessoais, de um processo depressivo, de crises de ansiedades, foi detectado uma síndrome chamada síndrome de burnout naquela época, uns 8 anos atrás. E como propriamente a realidade de qualquer pessoa, qualquer ser humano, assim como a gente tem acompanhado no nosso ministério, a gente acompanha no nosso dia a dia pessoas que passam por situações assim, a gente tenta acompanhar num aconselhamento bíblico, apontando para as Escrituras e suficiência da palavra no Espírito Santo, na pessoa e no ministério de Jesus Cristo, que pode trazer restauração, que pode trazer, obviamente, acompanhado de algumas situações que pessoas que vão precisar, como eu lá atrás, precisando de alguma orientação médica, de até mesmo uma ação medicamentosa ajudando no processo, mas em que a gente entende que deve haver um desmame desses remédios para que os remédios, a orientação médica, assim como a terapia psicológica ajuda muito nesse processo, para que a gente em algum momento comece a andar com as próprias pernas. Esse é o desafio que Deus tem para nós. Deus vai nos preparando, são processos de como que se fosse uma caminhada num deserto em que você pensa em desistir, mas você vai percebendo que Deus vai te capacitando para que você vá amadurecendo, vá crescendo. Todas as crises, lutas e provações que Deus permite que a gente vive são, na verdade, um treinamento para nos tornar mais fortes, para que a gente saiba lidar com os desafios do dia a dia. Eu quero aproveitar esse tempo de ministério aqui na internet, alcançar pessoas que queiram caminhar comigo, queiram caminhar diante de alguns desafios que nós vamos fazer aqui, de como superar momentos de ansiedades, crises de ansiedades. Se você está passando por algum momento depressivo, se você tem uma relação muito próxima com situações de lutas internas, da dor da alma, eu quero te convidar a pensar nos próximos encontros aqui nas nossas devocionais. Eu solto sempre pela manhã, seja no Instagram, seja no YouTube, especialmente no Facebook também. Convide pessoas, passe para outras pessoas, para que esse ministério possa alcançar o maior número de pessoas. Inicialmente, hoje eu quero dar algumas rápidas dicas e apontamentos que ajudou a mim, e são algumas das dicas que eu costumo recomendar a pessoas que estão passando por situações de crises da alma. A primeira e maior delas eu aprendi a cultivar a palavra de Deus no solo do meu coração e da minha mente. E no finalzinho dessa reflexão eu quero ler o texto que dá apoio para isso. Pensando em um aconselhamento bíblico, pensando em uma orientação espiritual, esse é o meu papel como pastor, sobretudo apontar o caminho de que as Escrituras é suficiente, ela é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela é um conteúdo, ela é um manual que direciona para nós orientações preciosas, eternas, palavra de Deus para nós, para o nosso coração, que traz para nós direcionamento, orientação, alimento para a nossa alma. Então, em primeiro lugar, cultivar a palavra de Deus no terreno do nosso coração. Isso tem me ajudado demais, a palavra de Deus a me acompanhar no dia a dia. Outra coisa importante, eu tenho aprendido a desenvolver intencionalmente uma atitude de alegria.
A tristeza é uma tendência comum de pessoas que lidam com crises, mas uma atitude positiva, intencional, de buscar o contentamento, de buscar a alegria, a satisfação na vida, isso não é uma coisa que você espera chegar, você tem que ir atrás, é uma atitude. E essa é uma das situações de um dos conselhos que eu vou estar usando bastante aqui para te ajudar nisso. Tapar entradas na sua mente e no seu coração de pensamentos tóxicos é uma dessas situações. A gente tem uma tendência de absorver coisas ruins, a gente tem que aprender a gente tem que ter a capacidade de identificar canalizações negativas, pensamentos negativos, palavras ruins, situações que chegam para você de conflitos, tudo que de fora você absorve demais, você tem que aprender a bloquear isso. Investir em relacionamentos significativos e verdadeiros que vão te ajudar nessa caminhada, e a busca de uma vida simples. A gente complica demais, os processos da vida, eles são mais gradativos, processuais. A gente tem o hábito, é uma tendência nossa, de pessoas que estão passando por depressão, por crises de ansiedades, por dores da alma, a gente perdeu o rumo da vida simples e a gente complica demais os processos. Então, para terminar, voltando para o primeiro conselho, um resumo aqui de muito daquilo que a gente vai falar nos próximos encontros, está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que diz assim, a palavra do nosso Deus: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. Se tem um recurso que tem me ajudado muito, é voltar para esse livro, inundar a minha mente e o meu coração com as verdades preciosas da palavra de Deus. E eu te convido nessa jornada, venha absorver o teu coração cheio da palavra de Deus, venha inundar a sua alma com esses conselhos iluminados e inspirados por Deus. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar por você. Acompanha-nos aqui e certamente que você vai ver Deus transformar a sua vida. Deus não vai arrancar o seu problema. Deus vai te ajudar a te capacitar a você lidar com esses problemas. Vamos caminhar juntos. Deus abençoe sua vida.